Olá, você que nos acompanha, bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada do IEScast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou Jander Ramon, assessor de comunicação do IES, e seguirei com vocês neste episódio. Antes de começar, faço um pedido a todos. Você que nos acompanha pela sua plataforma preferida de streaming de áudio, não deixe de seguir o IES. E quem nos vê pelo YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Assim você ficará sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Bom, vamos ao tema de hoje. Será o fim do hospitalocentrismo? Quais são as estruturas que temos disponíveis no ecossistema de saúde atualmente e que vão além do cuidado dentro de um hospital? Para falar sobre o tema, eu tenho aqui comigo o Rodrigo Lopes, que é o CEO da Humana Magna. Rodrigo, muito obrigado por aceitar nosso convite. É uma honra ter você aqui no nosso podcast. Primeiro, a honra é minha, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês num tema que ainda precisa ser amadurecido no nosso país, né? Para quem não conhece a rede Humana Magna, saiba que ela é uma das boas novidades aí que a gente tem no setor de saúde, embora não seja nem tão recente assim, mas que é um elemento de transformação do sistema. É uma rede de cuidados, sobretudo de pós-hospitalização, mas não apenas. O Rodrigo pode e deve me corrigir se eu falar alguma bobagem, mas lá no passado, ali pelos anos 1980 até os anos 2000, estruturas como a Humana Magna eram chamadas de hospitais de retaguarda, é uma visão bastante simplista, né? Essas estruturas recebiam pacientes de longa permanência, mas que não podiam ou não deveriam ficar internados em hospitais gerais. A meu ver, ainda que existam hoje essas estruturas de retaguarda, né, que vêm de lá do passado, e aí, entre aspas, bem grandes, esse é um conceito que parece estar superado. Por pouco mais de 2 décadas atrás, ali pelos anos 2000, e uma ideia que vigorou até alguns anos antes da pandemia, exagerando um pouco, é que havia a compreensão de que essas estruturas se dedicavam exclusivamente, né, à chamada deshospitalização. Né? Em resumo, a concepção de que um paciente em deshospitalização estava, na prática, fora do hospital, em atendimento ou internação domiciliar, por exemplo, nos casos do home care, ou numa outra estrutura como o hospital de retaguarda, por exemplo. Portanto, eram estruturas que serviriam para o cuidado do paciente a depender da necessidade da terapia para evitar ou sair de um hospital. No IES, a gente tem, ao longo dos anos, tratado do tema deshospitalização sob uma perspectiva mais contemporânea, mais moderna, a chamada transição de cuidados, ou, como nós preferimos, os cuidados integrados, que é um conceito que é mais abrangente. Ele parte desde a promoção da saúde, a prevenção, as situações agudas, pós-agudas, chegando até o caso lá diante do paliativismo, da finitude de vida, ou seja, a famosa centralidade do cuidado no paciente. Rodrigo, eu errei muito. Como é que a Humana Magna e sua estrutura e atuação interferem nesse contexto? Primeiro, agradecer aí a fala, porque uma das coisas que eu não gosto de escutar é quando o paciente vem para a Humana e fala que a gente está deshospitalizando. Se eu sou um hospital, né, as palavras não se juntam, né? Então, você ter hoje um hospital de transição, ou um hospital de cuidados paliativos, seja qual for o nome que a gente vai querer, veja, eu estou dando um atendimento hospitalar, obviamente num grau de complexidade diferente do que a gente pode chamar de um hospital geral, já que a gente, só por uma questão acadêmica para a gente estar nomeando, mas eu sou um hospital, né? É interessante em algumas reuniões, ainda por falta de conhecimento do que um hospital como o nosso, ou de uma instituição de saúde como a nossa faz, me perguntam, mas vocês têm médico? Poxa, não, pera, eu não tenho médico, né? Eu tenho um carrinho de parada, tenho 300 colaboradores focados na assistência, tenho enfermeiro, tenho fisioterapeuta, tenho dentista, nutricionista, fisiatra, fono, TO, uma gama de profissionais para a gente poder atender de forma adequada os pacientes que vêm para o Humana, né? Então,
quando a gente escuta, né? Ah, deshospitalização manda para o hospital. Não, então as coisas não batem. Então, eu gosto bastante da sua fala, gosto bastante da ideia desse cuidado, né, matricial, desse cuidado pensando no todo do paciente e não simplificar com a deshospitalização. No lugar de falar que você errou, eu acho que você contribuiu bastante aí para a gente ter um entendimento correto do que é uma estrutura de um hospital de transição como a Humana hoje em dia. Bom, primeiro, muito obrigado e realmente há um esforço, né, inclusive desse trabalho do IES, em ajudar numa melhor compreensão de temas da saúde, até para servir de referência mesmo. Afinal de contas, o IES é um centro de estudos e que visa também poder conceituar e ajudar nessa compreensão. É, Bom, por que a gente convidou, né, o CEO da Humana Magna para falar um pouco sobre a ideia de repensar o hospitalocentrismo? Ainda, como ele tenha dito, seja uma instituição que tenha também ali a sua vocação de hospital, mas o que a gente olha, né, Rodrigo, é que historicamente o sistema de saúde ele foi estabelecido pelo princípio de que tudo se resolve no hospital, né? Ele é o centro de tudo, onde tudo se resolve. Mas aí começam a surgir novas estruturas, instituições, por exemplo, como a Humana Magna, que mudam essa lógica do hospitalocentrismo. Você consegue explicar um pouco para a gente sobre isso? Veja, de um tempo para cá, e talvez quando a gente faz uma análise até pelo processo de remuneração que existe hoje ainda no Brasil na saúde suplementar, realmente se acha que o hospital resolve tudo, né? E acho que a gente confunde muitas vezes os hospitais, eu sou da área de saúde há mais de 25 anos, como resolutivos, e não são, né? Então, você pega hoje uma utilização talvez exagerada de pronto atendimento, né, das emergências. Países desenvolvidos ou outros países, para a gente também não ficar com aquela achando que a gente nunca é desenvolvido, você tem uma utilização da emergência quando o paciente está com gravidade, né? Hoje, se você pegar 90% provavelmente dos atendimentos nos hospitais, eles são all clean. As pessoas vão lá ou para fazer seu exame, ou para pegar um atestado, ou para tomar uma medicação. E muitas vezes não resolvendo o seu problema, né? A pessoa tem aquela enxaqueca crônica, no lugar de ter buscar o tratamento para aquilo, ela constantemente vai numa emergência. Os pais não têm um pediatra para tomar conta dos filhos, eles acabam fazendo acompanhamento num PS, né? Porque eles até se viciam na escala do médico e vai lá toda quarta-feira e vai. Então, na hora que você começa a utilizar o hospital de forma inadequada, você começa a ter até sequelas, que uma delas é o aumento do custo assistencial. E você não está cuidando da saúde, você está olhando a doença, né? Então, essa atitude que o hospital deveria ser o centro, ela precisa mudar. A gente precisa pensar em medicina preventiva para que a pessoa não vá ao hospital, né? A gente deveria agir de forma a precaver que as pessoas utilizem o hospital. O hospital ele deveria ser para um momento agudo, né? E não para qualquer atividade ou para qualquer atendimento que a gente tenha como hoje. Se faz pouco ainda, eu sei que isso vem crescendo, vem amadurecendo, mas se faz pouco ainda com relação à prevenção, né? Quando você pega uma população, quantas vezes a gente estuda para ver que para aquela população, quem tem tendência a diabetes, quem tem histórico oncológico, né, e outras doenças pré-existentes, de cunho aí de genético familiar, a gente não faz essa prevenção. E aí a gente quer depois atuar na redução do sinistro, diminuindo o custo. As coisas deveriam ser diferentes, né? A gente deveria atuar na gestão do sinistro evitando que a gente tenha aquele momento agudo ou transforme em crônico essa doença, onde você vai ter um alto custo, e evitando assim que as pessoas utilizem o hospital sem pensar na saúde, ou sem pensar em cuidar da doença, e sim só no evento. E para o hospital, como uma instituição hoje como a Humana, você manter pacientes em estruturas hospitalares extremamente complexas, que precisam, né, ter um custo, elas têm um custo elevado devido à sua complexidade, também deveria ser mitigado com uma instituição como a Humana. Veja, a gente hoje tem uma capacidade assistencial e uma condição de atender de uma forma muito resolutiva para o tipo de paciente, ou de reabilitação, ou de um cuidado paliativo, ou até de finitude.
E pela nossa complexidade ser menor, né, obviamente a gente tem uma condição de um custo-benefício mais interessante do que uma estrutura de um hospital geral. Então, dessa forma, a gente deveria estar pensando matricialmente no paciente como um todo, no atendimento como um todo, ou da origem até o final, seja qual for o desfecho que for ter, do que ficar fragmentando e atendendo apenas aquele momento. Essa falta dessa história, essa falta disso, isso ainda precisa amadurecer muito no país. Mas a gente começar a entender, né, que a gente precisa prevenir para que você não use o hospital. Quando precisar, você tenha o uso correto e após o tratamento, a continuidade, ou preparar o paciente ou até seus familiares para um outro momento, não deveria ser num hospital geral, e sim num hospital ou de transição, paliativo, seja qual for o nome que a gente for dar agora, mas numa instituição como a Humana. E aí, né, Rodrigo, você tocou num ponto importantíssimo, que é essa questão da transição, em que o hospital ele deixa de ser, vamos dizer assim, o único protagonista, embora ele ainda tenha um papel absolutamente fundamental, Perfeito, ninguém aqui está perfeito. desmerecendo, né? Mas há talvez a necessidade de uma compreensão sobre dentro da transição, essa relação de interdependência que esses agentes ou que essas estruturas possam ter, né? Por exemplo, o que a gente viveu na fase aguda da pandemia, quantas e quantas vezes os leitos estavam super ocupados e a gente não via, por exemplo, nas estruturas hospitalares, enxergar aonde que era possível, por exemplo, transitar esse paciente ou aliviar aquele que não precisava estar ali, até para focar na emergência. Nós estamos falando de um desafio cultural, ele é uma questão econômica. Como é que você está enxergando? Porque a gente está vivendo uma nova era do cuidado. E imagino que nós estamos ainda no meio dessa construção. Não quero, peço desculpas por me alongar no raciocínio, mas é para contextualizar bem. A gente parece estar ainda ou no início ou no meio do caminho, mas existem alguns desafios aí para serem superados. Como é que você está enxergando isso e essa relação da transição de interdependência entre as estruturas? Veja, primeiro, eu acho que a gente ainda está no início do caminho, né? E pela uma questão econômica somada à cultural, veja, hoje, grande parte ainda do modelo de remuneração você atende pelo uso, não pelo desfecho, ou não pelo resultado que você gera. Concorda comigo que os hospitais, né, e estão corretos, não é crítica, é uma análise, né? Eu fui show de uma rede de hospitais. Quanto mais você atende, mais você fatura, mais aumenta a sua lucratividade. Isso é um negócio. Se a gente não começar a repensar essa estrutura econômica, dificilmente a gente vai conseguir mudar a cultura, né? E isso está muito inicial. E uma instituição como a Humana, independente, concordo, mas ela deveria ser complementar, né? Então, na hora que a gente entende que a gente está num outro momento, né? A gente vê aí as matérias mostrando os índices de sinistralidades ano passado batendo recordes, né? Essa estrutura daqui a pouco ela explode ou implode. Se ninguém tomar uma atitude de rever a questão cultural e o modelo financeiro, a gente vai entrar num colapso da saúde suplementar, né? E veja, e a nossa saúde hoje pública, talvez ela não tenha condições de assumir mais 48, quase 50 milhões de usuários. Então, isso tudo precisa ser repensado ou pensado e estruturado numa cadeia como um todo. E uma instituição como a Humana, ela deveria estar vindo para ser uma opção, ser um complemento e ser uma ação e uma atitude de redução de sinistro. Para isso, a gente deveria estar trabalhando de forma integrada no sistema, recebendo as informações do paciente, sendo um parceiro dos hospitais, né? Até para que eles diminuam quantas vezes a gente fala de falta de leito? Muitas vezes o paciente está lá sem uma necessidade, ocupando o leito de quem precisa. E aí uma instituição como a Humana deveria estar agindo e atuando nesse cenário. Essa é a minha leitura para isso. E qual é a dificuldade, mesmo econômica, dessa compreensão? É porque os modelos previamente estabelecidos, existem acordos firmados,
um racional que se construiu ao longo dos anos que, de uma certa forma, mantém um status quo atual e que isso é o que, por exemplo, dificulta uma inserção que ela tem até um caráter de uma certa forma de inovação ou de mudança, e enfim, é um pouco aquela ideia de que, por que é assim? Porque sempre foi feito assim. É um pouco isso que está prevalecendo, a seu ver? Eu acho que ainda tem um pouco disso, mas eu acredito que a gente precisa estruturar melhor o processo de comunicação e de dados da área de saúde suplementar, para que a gente consiga, com esses dados, informações e indicadores, começar a ter um direcionamento preconizado em números, né, de forma objetiva, e sair dos achismos, para que a gente evite que sempre foi feito assim, por isso que a gente faz assim, né? Acredito que se a gente começar a ter mais dashboards, mais controles, rápidos, mais próximos do dia a dia, quase online, provavelmente a gente vai evitar de ficar na cultura do sempre foi assim. Essa conversa com o Rodrigo rendeu bastante, então por isso a gente quebrou o episódio em duas partes. Nós vamos caminhando aqui para o final dessa primeira parte de mais um episódio do YesCast, e o próximo episódio vai ser o complemento, a parte 2 dessa conversa. Eu lembro a todos que o nosso podcast tem episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube do Yes. Bem, mais uma vez eu agradeço a você que nos acompanha e até o próximo episódio. Cuide-se, fique bem.